Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e, a partir de agora, interaja pelo WhatsApp. O número é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Interaja também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de bem-estar, de saúde por aqui. E para essa nossa conversa eu apresento primeiramente o doutor Rubens Calvo, médico clínico geral, também ex-vereador paulistano. Doutor Rubens Calvo, seja bem-vindo, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso estar com você, Mauro, e todos os nossos convidados. Sim, é um prazer recebê-lo novamente. Também com a gente a doutora Mariana Rosário, ginecologista, obstetra, mastologista. Doutora Mariana, seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, Mauro, tudo bem? Muito prazer em estar aqui com vocês também. Prazer é todo nosso, obrigado por aceitar o nosso convite. Também com a gente a doutora Viviane Saavedra, odontopediatra. Tudo bem, doutora Viviane? Tudo bem, muito prazer em estar aqui. Boa tarde a todos. Fechando a nossa bancada da saúde, o doutor Alexandre César, cirurgião dentista. Como estão as coisas, doutor Alexandre? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, né? Já passou do meio-dia, que legal estar aqui com mais uma colega dentista, mais dois médicos, muito bacana. Vamos falar aqui de saúde, de bem-estar, de comportamento neste momento de pandemia, neste momento de coronavírus. E olha, pessoal, no dia 26 de fevereiro deste ano, o Hospital Albert Einstein confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um homem de 61 anos que chegara 5 dias antes da Itália, vocês se lembram disso tudo, e de lá para cá muita coisa mudou, o país conviveu com brigas políticas, diferentes opiniões, 3 ministros da saúde e uma rotina de mudanças de atitudes com o uso constante de máscaras e também de álcool gel. O fato é que 6 meses depois, hoje, 26 de agosto, atingimos a marca de mais de 3.600.000 casos de coronavírus e também nos aproximamos de 117 mil mortos pela Covid-19. Doutor Rubens Calvo, sua avaliação sobre esse período, é um marco, 6 meses, e como é que está a situação no seu consultório em relação à clínica geral, dos pacientes que, durante esse período, estão em isolamento, seguem em isolamento? Qual é o cenário? Ainda muito preocupante, sem dúvida nenhuma. Nós estabilizamos a nossa curva em patamar alto, com número de infectados diários também. E olha que o Brasil testa pouco. E eu tenho aqui para mim que, antes de se tornar dito uma pandemia de comunidade aqui no Brasil, depois desse paciente foi o primeiro a ser diagnosticado com Einstein, que já estava este vírus rodando na comunidade. Por quê? Eu tenho 2 vizinhos, é uma coincidência triste. Seu Luiz Carvalho Leite, o 8º paciente a entrar em óbito pela Covid, e o senhor Milton Guinan, que foi o 5º. E eles já apresentavam, principalmente o Milton, uma pneumonia arrastada bem antes do carnaval. Então, o vírus já podia estar rodando na nossa comunidade sem nós termos os mecanismos para se fazer o diagnóstico. Quando o paciente, pela classe social, que chegou do exterior, com sintomas, e aí alarmou a comunidade científica, deu entrada num hospital de ponta, com recursos para se fazer esse diagnóstico, se constatou o primeiro caso. Todavia, hoje ainda se torna preocupante. Eu quero dizer que o nosso isolamento chamado horizontal toda hora foi quebrado. E isso gerou um tempo maior de permanência do vírus em patamares altos, não vistos em outros países, inclusive de população semelhante à nossa. Mas, claro está, o Brasil é extensão continental, com 200 milhões de habitantes, ainda essa onda tem muito que percorrer aqui. Vamos nos manter com cautela,
porque o isolamento horizontal não impede a contaminação, mas impede o que a gente chama de colapso do sistema de saúde, para que todos tenham um atendimento preciso e que possa reduzir muito o número de óbitos. Então, o isolamento é para conter o número de óbitos. É essa confusão que se faz, achando que o isolamento é para se curar ou se evitar ou se debelar o vírus. Isso não, é sim para preservar a vida e a saúde do nosso sistema de saúde. Doutora Mariana Rosário, a sua observação sobre esse período, esse marco, 6 meses do coronavírus, a partir daquele caso, né, daquela pessoa que voltava da Europa, voltava da Itália, exatamente, né, e foi oficialmente aqui, né, o primeiro caso, e o que tem acontecido no seu consultório? Bom, Mauro, meu consultório em nenhum momento parou, porque eu atendo gestante, né? E as gestantes tiveram que continuar seus acompanhamentos. Ainda, infelizmente, nesse ramo da medicina, na obstetrícia, a gente tem estudos extremamente com um número muito pequeno de pacientes ainda, de gestantes, então com comprovações muito rasas, muito superficiais para que a gente tenha certeza das coisas que estão acontecendo, mas já foi encontrado, né, o vírus na placenta de algumas pacientes que foram testadas, foi feito o PCR na placenta de pacientes e já foi encontrado o vírus, então existe uma possibilidade de contaminação, né? A gente precisa ficar de olho nisso, a gente precisa alertar, né, as gestantes que elas não podem, elas têm que se proteger muito, porque tudo é muito ainda incerto, né? Assim como toda a pandemia em si, a gente está aí à espera de vacina e tudo mais, mas ainda acho que a gente não tem muita coisa concreta, né, para falar sobre isso. O isolamento a gente tem que continuar, como o Dr. Rubens já falou, principalmente pensando no sistema de saúde que a gente tem, para a gente ter leito para atender os pacientes, né, assim que eles precisam, mas ainda temos muito a estudar e a saber sobre esse vírus, né? Para a gente, acho que isso ainda vai durar um tempo, infelizmente, aí na nossa rotina, na nossa vida, a gente ainda vai ter que manter essa adaptação ainda por um bom tempo. Doutora Viviane Saavedra, sua avaliação deste momento em que vivemos agora, 6 meses do primeiro caso de coronavírus. Então, na minha clínica, nas clínicas que eu atendo, o que a gente vê é que realmente, principalmente eu que sou odontopediatra, as mães às vezes ficam com um pouco de receio, mas eu estou recebendo muita criança e muita urgência, porque com a pandemia as crianças estão isoladas e ao mesmo tempo traumas dentais estão acontecendo, as crianças estão no movimento de uma quebra de rotina muito grande, então aparecimento de lesões de cárie, então a gente teve que fazer realmente retomar um pouco, mas com todos os cuidados, esses cuidados estão sendo bem rígidos, né? A gente tem que usar, acho que o doutor Alexandre sabe muito bem, né, doutor Alexandre, como está essa modificação da gente usar uma máscara N95, a Face Shield, tudo isso, e a gente percebe, para minha área, né, em relação às crianças, eu sinto muita falta desse aproximação com eles, né? Não só o fato da gente estar nessa situação, todo mundo mais tenso, mas ao mesmo tempo, para minha área ficou complicado o condicionamento, a criança me vê com toda aquela paramentação, mas a gente vê o quanto que a gente tem que caminhar a respeito disso e fazer parte, a gente tem que investir na prevenção. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é como se a gente estivesse consertando o avião em pleno voo, né? Todas as novidades que acontecem, hoje a gente está falando de uma coisa, amanhã já não é mais, os artigos são muito recentes, nenhuma comprovação, então eu acho que a única comprovação que a gente tem é a prevenção, e eu acho que isso a gente tem que investir, porque a gente não sabe os efeitos colaterais dessa doença, né? A gente não sabe de nada, então a gente tem que prevenir e fazer tudo que realmente precisa nessa fase, né? Doutora Viviane destacou a paramentação, doutor Alexandre César, e eu estou vendo aqui pela sua imagem, né, para quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, que você também está aí preparado, só não está com máscara, claro que você não está em atendimento aí agora, está num ambiente controlado.
mas você está aí com uma cobertura, enfim. Essa coisa da paramentação anda assustando mesmo os pacientes, não só as crianças, pacientes, mas os adultos também. A doutora Viviane ressaltou várias coisas aí que são engraçadas, né? Eu já vou responder sua pergunta. No começo dessa pandemia, nós ficamos todos em casa e ela citou que percebeu aí aumentou o número de cáries nas crianças. Isso é engraçado, né? Como a gente comeu no começo, não tinha o que fazer, você ficar dentro de casa. Realmente as nossas rotinas mudaram muito. Então, para o dentista... A gente comeu feito panda, né, doutor? Exatamente, nós hibernamos. A gente comeu feito panda, né? Porque panda passa o dia comendo, né? Daí pandemia, né? Logo no começo da Desculpa, pandemia... era só para quebrar o gelo, vamos embora. Já foi dito pelos doutores aí, né, presentes aqui e tal, já foi dito pela classe médica que o maior contágio era via aerosol, via oral. E para o dentista isso é o nosso meio de trabalho, né? Então a gente teve que se virar para fazer os atendimentos de emergência com todas essas roupas e EPIs, né? Todos os equipamentos de proteção individual que foram lançados. E para dentistas e para outras profissões, a gente acabou que até agora a gente está tentando aí ver tudo que é possível a gente usar. Mas na minha clínica, está todo mundo falando aí das suas clínicas como estão, na minha, o atendimento quase que não mudou. Eu não posso nem falar que mudou muito, porque eu acho que, talvez pela situação econômica do país, os brasileiros já não estavam muito com vontade de ir no consultório do dentista tratar dos dentes. A pessoa estava vindo aqui mais para fazer as emergências mesmo, para fazer os problemas. A gente tenta fazer, né, um dia a dia, chamar os pacientes de volta para fazer as manutenções, mas a verdade é que a galera não quer saber de vir para o dentista, ninguém gosta ainda. Então, a gente atende realmente as emergências, né? E isso aí não mudou muito, porque as pessoas tiveram dor de dente no meio da pandemia, principalmente esses que ficaram comendo mais em casa e esqueceram de escovar o dente. Agora, tem uma outra questão, doutor, que é a tensão durante esse período, né? Muita gente, talvez, sofrendo aí os impactos do aperto dos dentes, o bruxismo, coisas do gênero. Com certeza, com certeza. Eu notei isso, é verdade, eu notei um aumento de placa de mordida aqui, da produção de placa de mordida. A gente fez hoje elas são feitas por impressora 3D, né, muito mais rápido, então você faz a placa em 1 hora e meia, está pronta, mas eu notei que a gente tem feito bastante mesmo. Eu quebrei a minha em casa outro dia, mordendo, quebrei a minha. Tenho um bruxismo forte, eu notei isso mesmo. Os hábitos mudaram muito para o ser humano, não só no Brasil, no mundo inteiro. O hábito mudou muito e a gente teve que aprender a conviver com essa nova situação. Esses hábitos incorporados permanecerão incorporados? Vai haver um passo atrás, digamos assim, retornar a alguma coisa que era do padrão anterior, ou daqui para frente tudo vai ser diferente? Eu concordo muito com o que a doutora Viviane falou. Eu acho que nós estamos numa época de incerteza. A gente não sabe qual vai ser o futuro, o que vai acontecer com esse vírus, porque, como ela disse, como ela citou, as notícias vão mudando, a gente vai se adaptando e a gente tem que focar agora na prevenção. Eu não tenho a menor capacidade, na frente de 2 médicos aqui, eu não tenho a menor capacidade de dizer como vai ser o futuro. Eu acredito que essa pandemia vai passar, uma hora esse vírus vai parar de existir. Agora tem esses casos do holandês lá que teve a reinfecção. Então, e aí como é que a gente vai saber, né? Tá tudo muito incerto, muito no começo, e a gente não tem como saber o futuro. Eu acredito que os médicos sabem isso bem melhor do que um dentista nesse momento. Muito bem, seguindo aqui com mais um assunto para a nossa análise nesta edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Você aí pelo YouTube, clique no sininho para ser notificado todas as vezes que a gente entrar no ar, tá bom?
Meio-dia 16 agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a contaminação por Covid-19 em ambiente de trabalho configura doença ocupacional e pode ser considerada acidente de trabalho. Na prática, trabalhadores de setores essenciais que forem contaminados passam a ter acesso a benefícios como auxílio-doença protegidos pelo INSS. E a norma flexibilizou as regras trabalhistas no período e ainda torna possível a responsabilização das empresas que expuserem funcionários a riscos desnecessários. Doutor Calvo, essa é a novidade. A gente está falando de uma medida provisória, número 927 de 2020, e o artigo 29 dessa MP tratava disso. Aliás, tratava do contrário, né? Prevendo que os casos de Covid não seriam considerados ocupacionais, salvo com comprovação do nexo causal. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo 29 e acabou considerando inconstitucional. Sua avaliação, doutor? É uma realidade, como bem disse a doutora Mariana, nós ainda estamos por escrever. Essa doença Covid-19 tem pouco mais de 10 meses em estudo e rodando o mundo, onde a comunidade científica tem se unido global. E isso se tornará uma realidade. Eu só queria rapidamente dizer que uma funcionária de uma grande empresa, ela testou negativo e, portanto, a empresa obrigou ela a retornar para o trabalho. O colega de mesa do lado tinha testado positivo e ela apresentou os mesmos sintomas. Eu fiz um atestado dizendo que não, que ela deveria repetir, porque existem os falsos negativos e ela deveria ficar em casa até no momento que se refizesse o exame. E, realmente, ela refazendo, ela viu que era positivo. Até aí, olha os danos, quando a empresa ela está pouco atenta, principalmente para preservar e salvaguardar a saúde dos seus funcionários. Por outro lado, nós teremos que reescrever também as ações dos nossos técnicos que fazem a perícia médica do INSS, inclusive por doenças incapacitantes que virão como sequelas da Covid. Isso também terá que ser escrito. A doença do trabalho incapacitante. Toda a comunidade científica, eu acredito também que será escrito um tratado médico somente sobre Covid, por tantas repercussões sistêmicas que dá em todo o organismo e também como sequelas, não é? Então, a gente está aí nesse avanço e na esperança. Por quê? Porque essa doença veio para nos ensinar, não só cientificamente, mas também socialmente. E esses avanços são conquistas, O judiciário fez muito bem de intermediar isso. Doutora Mariana, é uma pergunta aqui que caberia mais a algum advogado, operador do direito, enfim, mas talvez a gente consiga extrair de vocês, a partir da área de cada um. O direito médico vai ser muito demandado a partir dessa definição aqui do Supremo Tribunal Federal de que a contaminação da Covid em ambiente de trabalho configura doença ocupacional, considerando essa falta de padrão que a doença tem. Por exemplo, como destacou aqui o doutor Calvo, não só a falta de padrão, mas também a questão dos testes. Aquela funcionária que teve um falso negativo e estava no ambiente de trabalho. Quer dizer, como é que as empresas vão se defender ou vão, enfim, ou os próprios funcionários também vão ter as suas garantias em relação a tudo isso, com falta de padrão, com testes que às vezes não dão resultado efetivo e com a falta de padrão da doença? Eu acho que as empresas que têm mais que se preocupar com isso somos nós, né? As clínicas médicas, porque a gente está no meio disso tudo e os nossos funcionários que estão na linha de frente, teoricamente, juntamente com a gente. Então, a primeira coisa é a gente providenciar o máximo de cautela e o máximo de cuidado com os nossos funcionários e com os pacientes, obviamente, né?
não aceitar pacientes que venham com sintomas, então pedir para remarcar, né? Pedir para testar. A gente faz testes periódicos em toda a equipe da clínica, inclusive em mim mesmo, tendo esses testes negativos, e acho que nas empresas maiores, eles vão ter que trabalhar como isso também, né? Vão ter que testar a equipe, vão ter que fazer rodízio. Uma coisa que funciona muito bem é fazer rodízio da equipe, então distanciar mais, não ficar. Existem empresas que as pessoas trabalham em baias, né, a menos de 20, 30 centímetros de distância umas das outras, né, aumentando, não usam, muitas vezes não tem o equipamento tão importante quanto o que a gente usa em consultório. Então, acho que isso é muito importante para evitar todos esses problemas que estão por vir, com toda certeza, com essa nova MP aí que foi emitida. De acordo, doutor Alexandre, com a doutora Mariana, qual que é a sua avaliação? Eu fico na dúvida quando a gente fala sobre uma quarentena ou sobre um procedimento da pessoa achar que está com a doença e ser afastada do trabalho. Eu queria saber o que os doutores acham aí, se isso não dá uma maneira do funcionário se aproveitar um pouco e não comparecer no trabalho por causa disso. Porque, por exemplo, eu tive uma secretária que achou que estava com a doença, eu a afastei do trabalho 15 dias, mas ela não estava, mas ela ficou 15 dias na casa dela, sem estar doente, mas pela suspeita ela ficou afastada. E eu tenho conversado com amigos e eu tenho visto que a impressão, é uma impressão que está me dando que algumas pessoas querem dar aquela ajeitadinha para se livrar do trabalho. Vou falar que eu estou com Covid, assim eu fico 15 dias livre. Então, eu não sei se isso também pode estar alterando aí o quadro, né, do trabalho dos profissionais, não só da área da medicina, como a doutora Mariana falou, mas em todas as áreas de saúde. Né? Eu queria saber se não pode acontecer isso. Doutora Viviane, quer comentar essa preocupação do doutor Alexandre? Seu microfone está fechado. Assim. Uhum. Eu acho que assim, né, independente, né, do gesto do funcionário, eu acho que não vai ter outro jeito se a gente realmente não isolar, né? É complicado, eu até entendo, né, essa posição é super difícil mesmo. Mas e se realmente for verdade, né, doutor Alexandre? Então, assim, o que a doutora Mariana falou, é complicado quando a gente lida, porque a gente vai estar expondo os outros pacientes e a clínica toda, né? Então, a gente fica nessa via, e a gente vai ter que confiar de uma certa maneira na boa fé, porque é complicado mesmo, eu entendo completamente, mas é difícil a gente ter um meio termo, né? Quando a gente encontra assim numa pandemia e algo que a gente não sabe nem como lidar. Isso então, tem a ver com esse aspecto que eu salientei aqui, a questão da falta de padrão da doença, às vezes também o problema do teste, um falso negativo pode colocar todo mundo em dúvida, e a falta de padrão da doença, porque às vezes a pessoa tem só uma dor de cabeça, não tem mais nada e está com a Covid, ou tem o assintomático, enfim, gera um monte de insegurança, né? Muita gente acha que teve Covid, às vezes nem teve, então às vezes, né, tem muita coisa de controvérsia, é muito complicado mesmo, né? A gente precisa fazer mesmo debate, conversar e tentar um meio termo. E fica difícil mesmo, porque quando você tem um funcionário, você acaba quebrando toda a rotina da sua clínica, né, doutora Alexandre? Então fica complicado você ficar muitos dias sem um funcionário, mas ao mesmo tempo tem todo esse lance. Eu acho que o lance do rodízio que ela falou é importante, talvez seja uma boa alternativa, né, para menos expor e para ver como é que fica nesses casos, mas realmente é uma incerteza mesmo. Doutora Mariana, acho que tem que botar até um psicólogo nessa conversa, porque assim, muita gente até sugestionada, tendo sintomas, achando que está com a doença, e são sintomas, às vezes, psicológicos. Até a preocupação é tanta, né? O medo é tanto que tem gente que está sentindo coisa que não tem, né? Acho que até a gente, né? Nós médicos, a gente que vive em hospital, ou dentistas que trabalham com o público o tempo todo, até a gente às vezes espirra, tem uma dor de cabeça, fala pronto, já era, né? Eu faço PCR acho que a cada 15, 20 dias, ou sorologia eu faço semanal, porque eu morro de medo de ter contato, ainda mais que eu lido diretamente com gestante, né? Então, mas a gente imagina a população em geral, né? Se a gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, né, e consegue
interpretar esses sintomas de uma certa forma diferenciada, a gente já fica com medo. Imagina quem é leigo e quem não tem nenhum estudo, nenhuma sabedoria com relação a isso. Então, com certeza, isso é muito difícil, né? De lidar. Esse medo já foi pior, mas agora está melhorando. Doutor Alexandre, esclareceu ou bagunçou mais agora? É complicado, né? Não, realmente, é sempre bom ouvir opinião, né, de pessoas que sabem, assim, que entendem, né, pessoas instruídas. É sempre bom e interessante ouvir essas opiniões, é muito bom. Mas ajuda, sempre ajuda, claro. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui para uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, para você que nos acompanha nessa edição do programa Gente que Fala. É o seguinte, galera, olha, esse recado é para vocês que, assim como eu, moro aqui na cidade de São Paulo, a gente não pode se esquecer que continua em quarentena e que a gente tem que seguir as recomendações para barrar o coronavírus, não é verdade? As lojas, os shoppings, os restaurantes, os salões de beleza estão devagarinho, aos poucos, reabrindo as portas, e isso pode passar a ideia que a gente não precisa mais tomar cuidado, só que não é bem assim. Um estudo feito por especialistas da Prefeitura de São Paulo mostrou que são as pessoas entre 18 e 34 anos de idade aquelas que mais têm chances de pegar a doença, e por isso é tão importante que você, jovem, justamente nessa faixa etária, entre 18 e 34, se proteja e evite contrair e transmitir o vírus para os seus amigos e também para os familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, basta lembrar dos cuidados. E é fácil, né? A gente já colocou isso no dia a dia. Se quiser proteger a sua saúde e a de quem você ama, melhor evitar os lugares com muita gente, não cumprimentar as pessoas com beijos no rosto, nem apertos de mão, usar bem a máscara e lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se você mora com seus avós, com as pessoas na melhor idade, está preocupado com a saúde delas, redobre a atenção, é importante, redobre a atenção. Ao chegar da rua, é uma boa ideia sempre lavar as mãos, evitar dar beijos, como eu já destaquei, e também abraçar e dar apertos de mão. Então vamos, cada um de nós, continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e não transmitir o vírus. Essa aqui é uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala, aqui pela Rádio Trianon, em São Paulo, e também pela Rádio Universal em Santos. E eu vou falar agora, vamos aproveitar que a gente está num dia de falar de saúde e bem-estar, para tratar da saúde da economia brasileira. Para isso, a gente recebe o advogado economista Daniel Matos. Daniel, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Mauro, tudo? Daniel, vamos falar um pouquinho da saúde do país também, do ponto de vista da economia, das finanças, né? Como é que está a inflação do país? Ou estamos em deflação? O que está acontecendo? Então, o Brasil ele passou por um momento de deflação no período de maio, né, que foi constatado como o período mais agudo da Covid no país. Em junho, com uma boa retomada gradual da economia, alguns preços eles inflacionaram, né? O que essa inflação positiva que demonstra reaquecimento da atividade econômica. Lógico que comparativamente esse período de deflação foi um pulo considerável, né? Em julho agora nós tivemos uma inflação aproximada na casa de 0,30%. Nesse mês de agosto, pelo IPCA 15, que mede a inflação do dia 16 do período passado, de julho, até o dia 15 agora, nós temos por enquanto uma inflação de 0,23%. Uma questão que se sai disso é essa redução de 0,7% se dá em razão dos receios de recontágio, né? E ainda alguns receios em razão da propagação da doença, o que afeta alguns setores de forma diferente. Bom, o remédio que tem se esperado para isso tudo é reforma, não é isso? São as reformas aí previstas. Isso, é. O governo ele até ia anunciar ontem o pacote o Renda Brasil, né, que é aquela ajuda que inicialmente tinha ficado em R$600, agora estão discutindo qual o valor que vai ficar até o final do ano. A discussão principal está se o valor vai ficar entre R$245 ou a R$270. O presidente, até onde eu vi, ele comunicou que ele gostaria que fosse R$300, mas parece que não tem orçamento público para cobrir esse valor, né? A questão que fica também é
qual a estratégia, né, porque ainda não se chegou ao consenso de como o governo vai conseguir, né, aprovar esse benefício até o final do ano, para possibilitar renda para as partes mais pobres, especialmente do país, né? Estima-se que vai pegar algo em torno de 8 milhões de pessoas, né? Inclusive aqueles que eram tidos como invisíveis, né? Que não constavam na base de benefício do governo. E eu acredito que o anúncio dele vai sair entre essa semana e a próxima. Agora, um assunto em relação aos investimentos, não é para todo mundo, evidentemente, a Bolsa de Valores, né? Mas o que a gente tem acompanhado aí pelas notícias é um andar de lado, né? O acumulado de baixa, desde o início do ano, 11,70. Na verdade, não é um andar de lado, é um andar para trás, né? Como é que está isso? Então, o que aconteceu também foi o seguinte, a Bolsa, né, quando você teve o ponto agudo da crise, ela caiu aproximadamente 40%, 50%. Não estava 120 mil pontos, chegou a tocar 64 mil pontos. Ela retomou hoje nós estamos andando na casa de 104 mil pontos a 100 mil pontos. Por que ela vem andando de lado, né? Esse movimento lateral, ele se dá em razão de que o mercado, ou os formadores de preço, né, os formadores de preço do mercado, estão aguardando alguma notícia positiva ou negativa. A notícia positiva que sairia essa semana, que até o mercado está aguardando o anúncio que é do pacote do Renda Brasil, e especialmente como o governo vai explicar a gestão da dívida pública, que, logicamente, isso afeta uma questão futura de cumprimento de obrigações do governo federal em relação às obrigações sociais, e especialmente o adimplemento de alguns títulos públicos que estão para vencer no próximo ano. Ok, Daniel Matos conversando com a gente sobre a saúde da economia brasileira nesse momento aqui de Covid-19. Daniel, obrigado pela presença, pela participação com a gente aqui nessa edição do Gente que Fala. Até a próxima oportunidade. Bom, agradeço, obrigado. Até. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, a gente continua aqui com a nossa conversa. Antes do nosso próximo tema, uma mensagem do governo de São Paulo para você que está com a gente nessa transmissão. Olha, agora o Detran é digital e os principais serviços passaram para o super app do Poupa Tempo. Por exemplo, transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro do veículo e muitos outros serviços. Então, é o Detran dentro do super app do Poupa Tempo Digital, um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran, então, é agora digital. Se precisar sair, use máscara. Mensagem do governo do estado de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Agora sim, seguindo aqui com a nossa conversa sobre saúde, com os nossos especialistas de hoje. Gente, o Agosto Dourado foi criado para chamar atenção para a importância da amamentação e, além da alimentar, o leite materno funciona como uma primeira vacina para o bebê, pois foi carregado de anticorpos que o ajudam a enfrentar os vírus e as bactérias, principalmente enquanto seu sistema imunológico está pouco desenvolvido. Porém, com a pandemia do coronavírus, muitas mulheres estão em dúvida e perguntam: é seguro amamentar os bebês? Doutora Mariana, é seguro? Então, Mauro, mais uma coisa difícil aí para lidar, né? Até o momento, a gente não tem nenhum indício de presença do vírus no leite materno, né? Todos os estudos que foram realizados não mostraram que existe o vírus no leite. E até mesmo as pacientes sabidamente positivas no momento do parto, né? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Ministério da Saúde, elas não têm contraindicação de amamentar desde que usem o equipamento, né, necessário para entrar em contato com o bebê. Então, isso é um fato, assim, a importância do aleitamento materno é tão grande, mas tão grande, né, que eu acho que isso tem que ser um assunto que tem que ser tratado com muita cautela. É óbvio, a gente tem que colocar também para essa mãe quais são os riscos, né? Ela pode transmitir o vírus para o bebê, o contato é muito pelas gotículas mesmo, não pelo leite, mas pelo contato que ela vai ter com esse bebê. Isso existe, esse risco. Então, vai ficar a critério dela também decidir se vai ou não fazer esse aleitamento nesse período da quarentena, né? A gente tem que lembrar que a quarentena geralmente dura 15 dias.
se a paciente não tiver complicações, obviamente. Mas a gente precisa, acima de tudo, sempre orientar essa paciente dos benefícios, além dos anticorpos, né, que a gente tem no colostro, que é o início, é o leite inicial, que é produzido nos 3, 4 primeiros dias de vida do bebê, que ele é totalmente, quase só anticorpo, né? Ele só tem proteína, ele só tem anticorpo nesse leite. Então, além disso, existe o contato com essa mãe, né? Existe o imprinting genético que esse contato vai trazer, né, para a saúde do bebê até a fase adulta. Então, eu tenho mensagens genéticas que podem evitar doenças, eu posso evitar alguns tipos de alergia desse bebê, a PLV, que é tão comum aí, ela, na maioria das vezes, ela é iniciada, né, por conta de um contato precoce desse bebê com leite que não é da mãe, que não é materno, né, que tem algumas proteínas que ele pode reconhecer erroneamente e desenvolver esse tipo de alergia e que vai acompanhar ele por toda a vida e, com certeza, como a doutora Viviane vai falar, além do desenvolvimento de toda a musculatura oral, facial, fala, né? Tudo isso é desencadeado no aleitamento materno. Então, acho que é muito importante a gente frisar para essa mãe, independente de tudo que está acontecendo, a importância de tudo isso, sempre, é nossa missão. Antes da doutora Viviane, mais um questionamento, doutora Mariana. Você destacou agora, no início da fala, que não há estudo capaz de comprovar, ou que de fato comprove o que se chama de transmissão vertical, né, do vírus, ou seja, a possibilidade da mãe contaminar o filho por meio do leite materno, mas é importante destacar a forma de se fazer o aleitamento, né? Como é que a mãe deve proteger a criança, por exemplo, uma mãe que esteja com coronavírus, porque também não é problema a amamentação com coronavírus, né? Então, como é que a mãe deve proteger a criança, né, nesse sentido? Na verdade, a gente nem dá, né, para usar máscara no bebê por conta da amamentação, nem é indicado. A única proteção de bebês recém-nascidos que a gente tem é um face shield micro, né, para ele ficar dentro do quarto, por exemplo, com a mãe que está contaminada. Quando ele vai entrar em contato com essa mãe, existe esse mini face shield que dá para fazer a proteção do bebê. Agora, no momento da amamentação, ela tem que higienizar as mãos, de preferência tomar banho, né, se higienizar por inteiro, né. A parte da mama também tem que ser lavada, porque ela pode estar contaminada, se ela colocou a mão, espirrou, tossiu, qualquer coisa do gênero. Então, fazer essa higienização total e usar uma máscara, né? De preferência, uma máscara N95, que não passe tanta gotícula, né? Que segura as gotículas até menores, as máscaras que a gente usa em consultório normalmente, e até um face shield para a gente aumentar essa proteção aí do bebê. Então, quanto maior essa proteção, a orientação do Ministério da Saúde é uma máscara simples, tá? Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir dar subsídio para essa mãe, diminuir a possibilidade de contaminação desse bebê, ela vai ficar mais tranquila, né? E vai conseguir amamentar com mais tranquilidade também, porque a mãe estressada não produz leite. Então, quanto menos a gente deixar ela estressada nesse sentido, a amamentação vai fluir melhor. Muito bem, continuando aqui nessa questão do agosto dourado, doutora Viviane, o que pouca gente sabe é que a amamentação tem reflexos futuros na fala, na respiração, na dentição da criança, além do desenvolvimento de um equilíbrio neuromuscular dos tecidos que envolvem o aparelho mastigatório. Quando é que o bebê tem que fazer a primeira visita ao dentista? Então, na verdade, pegando o gancho da doutora Mariana, a orientação da gestante é fundamental. Então, assim, eu já começo a fazer roda de gestantes, fazer um pré-natal odontológico, porque nesse momento a gente consegue orientar e evitar qualquer alteração futura. Eu acho que a mãe, como ela é que vai fazer os padrões de higiene e dieta, né? Tá no poder da mãe saber se ela vai amamentar, tá no poder da mãe saber se ela vai introduzir o açúcar. Então, eu acho que quando a gente faz orientação
ainda ela é gestante, isso já tem vários artigos que comprovam que quando essa mãe orientada, quantas coisas positivas ela não faz, de levar ao odontopediatra mais cedo, amamentar exclusivamente 6 meses. Então, eu acho que a orientação inicial, antes do bebê nascer, já é importante até conhecer o seu odontopediatra futuro do seu bebê. E em decorrer disso, a primeira visita, ela deve ir desde o nascimento até o primeiro ano de vida. No nascimento, o que acontece? Já o bebê recém-nascido, ele recebe uma avaliação no hospital, que é o teste da linguinha. Esse teste de linguinha que é necessário realmente, é obrigatório, para realmente favorecer a amamentação. Porque se tiver alguma alteração no freio, um freio curto, isso pode prejudicar a amamentação e realmente ter algumas alterações que não são legais. Então, nesse momento, se tiver qualquer alteração, é encaminhado a um odontopediatra, na verdade, profissional, né? Na verdade, tem o fonoaudiólogo também que acompanha, consultor de amamentação, obstetrícia e a parte também de pediatria, que a gente faz tudo isso para ver um diagnóstico bem certinho e se tiver alguma alteração já é feita intervenção. A partir dos 3 meses, acho importante a continuação, que a gente faz a rede de apoio à amamentação. Quanto mais informação, quanto mais pessoas envolvidas na amamentação, é importantíssimo, tanto o odontopediatra como o obstetricista, todo mundo tem que estar linkado a isso, porque é muito difícil. Vocês sabem que no Brasil a amamentação exclusiva só tem média de 54 dias, né? Então eu acho pouco e a gente precisa cada vez mais conversar e estimular, né? Então eu acho super importante todas as orientações necessárias, né? Falando sobre, nessa fase, quando a mãe vai com o bebê com 3 meses, não é bem uma avaliação no bebê, e sim mais uma orientação sobre os hábitos, né? O quanto é importante não usar nem chupeta, mamadeira, fazer uma amamentação livre demanda. Aí, a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, por volta dos 6 meses, uma outra, se não teve oportunidade de antes, também é necessário, e porque vai observar toda essa parte de como escovar, o que deve ser feito. Então, resumindo, eu acho que a primeira consulta deve ser feita no primeiro ano de vida do bebê, que tem muitas coisas que a gente pode evitar. Eu acho que uma orientação desde muito cedo, a gente previne muitas coisas na saúde bucal, né? Uma criança, quando chega com 3 anos, às vezes já está com cárie, com chupeta, com alterações bem complicadas, às vezes, para a gente fazer um tratamento que não seja invasivo. Doutor Alexandre César, até que idade a criança fica com o odontopediatra, ou seja, com a doutora Viviane, e passa para você, o odontologista? Você sabe que essa é uma pergunta engraçada, né? Você fez uma pergunta interessante. Aos 25 anos de idade, né? Depende de cada um, né? Aqui na clínica nós somos 3 irmãos, né? Eu, meu irmão e a minha irmã. A minha irmã é uma odontopediatra também, igual a doutora Viviane, e tem muito paciente que não quer sair da cadeira dela. O cara com 20 anos continua lá na cadeira dela, tratando com ela porque gosta. Não é mais pediatria, mas um odontopediatra, a doutora Viviane me corrija se eu estiver errado, embora aprenda a fazer restaurações que um dentista normal não faz, que são os dentes de leite, que é uma anatomia de dente diferente, é uma coisa diferente, sabe fazer uma restauração num dente permanente também, mesmo porque faz parte da odontopediatria tratar de alguns dentes permanentes. Então, eu acredito que vai variar muito do paciente e da dentista, né? A doutora Viviane pode talvez ajudar na resposta, mas se o paciente está se sentindo bem e a odontopediatra está se sentindo bem, tratando ainda com uma certa idade e tal, tá bom. O que é estranho é um cara de 30 anos continuando com a dentista, né? Isso é estranho. Eu acho que também o que leva em consideração, doutora Alexandre, é o tipo de procedimento. Às vezes, se tem algo muito para o especialista, tipo, às vezes tem criança, já que um dente permanente, com uns 11, 12 anos, que vai fazer um canal, por exemplo. Aí a gente tem que ir para uma endodontista, né? A odontopediatra pode até apoiar nesse momento, mas daí a gente faz essa troca. Eu acho que é conjunto, mas geralmente, assim, quando começa com muitas alterações em dente permanente, eu gosto do especialista que vai fazer algo mais produtivo, né? Eu geralmente trabalho até uns 13, 14 anos. Geralmente eu fico muito nos bebês, né? Que eu trabalho bastante com bebês e gestantes, mas assim, até essa idade, às vezes 16 a gente conversa, mas tem muita coisa que eu acho importante ele já começar a fazer essa troca, mas realmente a resistência é grande. Às vezes eu tenho alguns adultos que ainda tratam. Quando eu era clínica geral, né, há uns anos atrás, tem alguns pacientes ainda que continuam comigo. Não tem jeito.
Olha, pessoal, a pandemia fez com que muitos profissionais tivessem que modificar a conduta de atendimento, e na odontologia esses cuidados só foram aperfeiçoados, já que os dentistas sempre estiveram expostos pelo contato com os fluidos, álcool gel, entre outros cuidados, claro. E eles alertam, não deixem de tratar seus dentes, pois uma infecção bucal pode ser um sério agravante no caso de uma contaminação. Doutor Alexandre César, você já fez um preâmbulo no início do programa sobre como é que tem sido aí o período, né? O que dá para acrescentar mais em relação a essa necessidade? As pessoas estão com medo de ir para o consultório, mas é um período muito longo, né? Se você ficar muito tempo afastado. Eu costumo dizer para os pacientes que se tem um lugar que vai ser muito difícil você pegar coronavírus é no consultório do dentista, porque nós, dentistas, da mesma maneira que um centro cirúrgico usa aventais descartáveis lá do médico, os dentistas já usam álcool gel faz séculos. Eu estou formado há 30 anos, a gente usa álcool em tudo que você tem, filmes descartáveis, Propé para para andar na clínica, né? Esses aventais todos que a gente usa, máscaras. O que alterou um pouco agora é que realmente não era todo mundo que usava face shield. Agora, muito dentista usa face shield por causa do vírus. E tem esses produtos novos que a gente fica na dúvida se são realmente bons ou se são sensacionalistas, como o filme que você coloca por cima da cabeça do paciente para poder tratar, coloca as mãos lá dentro para tratar, dentro de um cubo de plástico transparente para você tratar do cara. Então, são coisas que vão aparecendo e que você vai se adaptando, se vai usar ou não. Mas eu realmente acredito nisso, que a probabilidade de você transmitir coronavírus para algum paciente dentro do consultório, se você fizer o básico que o CRO pede para a gente fazer de prevenção a coronavírus, você não vai passar coronavírus para ninguém. Olha, doutor César, pegando um gancho nessa sua explicação, eu tenho uma prima dentista e ela disse o seguinte, usando tudo que tem para usar, essa cobertura que você está usando aí, ainda tem a máscara N95, que é gigante, né? E o Face Shield, ela falou, se for um paciente de primeira ida no consultório lá, ela falou assim, um paciente de primeira visita, que não conhece ela normalmente, se encontrar com ela na rua, sem todo esse artefato aí, não vai reconhecer, não vai saber que ela é a dentista dele, porque de tão protegido que está, é bem nesse sentido. Né? É igualzinho. Tem uma piada antiga de quem gosta de esquiar na neve, que você, quando faz aula de esqui, você está lá com capacete, óculos, máscara, depois que termina a aula no fim do dia, quando todo mundo tira o capacete, fala, nossa, você é assim? Que estranho. É engraçado, mas estranho. É isso mesmo. Meus pacientes, eles, na verdade, muitos deles começavam a estranhar e falavam, mas é você mesmo, Vivi? Eu tinha que abrir um pouquinho para eles verem que realmente era eu que estava lá, porque para eles está muito difícil, e às vezes eles acabam me abraçando, sendo que não pode, a criança é muito espontânea, né? Então, assim, tá tão complicado, e você negar, né? Eu fico até emocionada, às vezes eu estou de costas, eles vão um abraço, não pode. Então, assim, a gente teve que fazer todas essas alterações, né? Lá nas clínicas eu coloco a guspideira, a gente não usa mais, porque as crianças mexem tudo, né? Então tem certas coisas que a gente não está utilizando para realmente eles não terem todo esse contato. Se a criança assistiu o filme do ET com a família na casa dela, chega no consultório da Viviane e sai correndo. Mais ou menos isso. Doutor Rubens Calvo, pergunta aqui da nossa audiência, vamos entrar em cada uma delas aqui. O primeiro, doutor Rubens, o Rogério está no Butantan. Rogério, obrigado aqui pela pergunta que você enviou. Ele quer saber o seguinte, de que maneira o frio dos últimos dias pode influenciar na transmissão do coronavírus? Pode. Tudo fechado, né? Muita gente... Né? Primeiro, devido ao fechamento, a gente tem que estar no lugar mais arejado possível. Segundo, porque é uma época... O frio intenso agride muito as vias aéreas superiores. E o ar seco também que nós vivenciamos. Ou você estava com muita umidade e muito frio, ou você estava num ar que é típico de deserto. Isso também agride. Nós sabemos que a transmissão se dá principalmente pela carga viral
pela receptibilidade do próprio organismo da pessoa e pela porta de entrada. Então, nesta época do ano, as doenças de vias aéreas são muito comuns e predispõem, então, muito mais este contágio. Eu queria te dizer que, como o vírus da AIDS, a pessoa fica mais suscetível se estiver com outras doenças sexualmente transmissíveis, também assim será para as pessoas que têm toda a sorte, principalmente nesta fase, de desenvolver as chamadas agudização das rinites e das faringites e das laringites alérgicas. Também predispõe. O que nós temos que fazer é tomar imenso cuidado. O isolamento é fundamental. E quando tivermos que sair, nós vamos cuidar de nós mesmos. Apareceu a minha filhinha aqui. De máscaras, às vezes aquela viseira, ou óculos próprios de EPI, e o álcool gel, e ainda água e sabão é o melhor remédio para você debelar o vírus. Não vamos falar em matar, porque ele não é um organismo completo, vivo, não é? E ele tem atividade. Então, é eliminar. Então, muito realmente, bem. Eu acho que explica. Doutora Mariana, a Ana Cláudia Santos com a gente no Instagram, obrigado pela audiência, Ana Cláudia Santos, e ela mandou a seguinte pergunta: posso fazer dieta para emagrecer mesmo amamentando? Na verdade, você tem que fazer uma dieta adequada para essa amamentação. Obviamente que você pode emagrecer em qualquer momento, tanto da gestação quanto da amamentação, desde que o aporte nutricional esteja adequado para você e para o bebê. Uma coisa que é muito interessante, assim, o leite materno ele vai ser completo mesmo numa paciente com deficiências nutricionais graves, né? Mesmo uma paciente desnutrida excessivamente. Então, quem vai ser espoliado neste caso será sempre a mãe. Então, a gente tem que cuidar dessa mãe, mesmo na amamentação. Então, a suplementação é essencial, tanto no pré-gestacional, como durante a gestação, quanto no pós. E a dieta, ela tem que ser, obviamente, orientada por um profissional nutricionista que entenda o que está acontecendo e que propicie para essa paciente uma dieta adequada com todos os nutrientes que ela precisa. Olha, agora a nossa audiência no Facebook, Mariane Milchereit, espero que eu tenha dito corretamente aqui, escreve-se Milchereit, mas eu acho que é Milchereit, não é, Mariane? Obrigado aqui pela pergunta. Para a doutora Viviane. Ela quer saber o seguinte, doutora Viviane, com o uso da tecnologia odontológica, consigo passar menos tempo no consultório para um atendimento? Então, agora a gente está começando a estudar, na verdade, passar muito menos tempo no atendimento. Ela diz como? Dá para fazer uma coisa, uma prévia antes? Depende muito. Na parte de odontopediatria, o que a gente tem feito é talvez uma anamnésia prévia, até através de uma teleodontologia, na verdade, que a gente consegue fazer isso, umas orientações prévias, e ela entrando. Em frente à tecnologia, o que a gente está usando seria, na verdade, até coisas que faz parte antigamente, na verdade, assim, não é bem a tecnologia, né? Seria uma remoção parcial de tecidos que a gente não faz ao concentrado. Espera só um pouquinho. Eu tenho impressão... Volta de novo a pergunta, por favor. Então, eu tenho impressão, doutora Viviane, que a Mariane, quando ela pergunta se com o uso da tecnologia, se ela consegue passar menos tempo... Eu acho que o doutor Alexandre está mais querendo responder, né, doutor Alexandre, que é mais a sua área aí, né? Eu acho que é o seguinte, se a tecnologia agiliza determinados procedimentos a ponto de uma consulta ser menos demorada, de um procedimento ser menos demorado. Quem quer responder? Eu vou resumir, vou ajudar a doutora Viviane aqui. Sim. Doutor Alexandre, eu acho que é legal você complementar, porque assim, na minha área de odontopediatria, a tecnologia ajuda talvez numa visualização com uma câmera intraoral, que a gente consegue ver, visualizar e ser mais rápido, no sentido de diagnosticar, né? E talvez algumas outras coisas. O que a gente
pode falar a respeito da sua área, que eu acho que é muito mais importante, está muito mais rápido e acelerado, né? O que está ajudando, inclusive está ajudando até nessa época de coronavírus, é que a gente substituiu as moldagens por um escaneamento. Isso. Então, o scanner praticamente não tem mais contato com a boca, você não tem mais aquele molde para fazer dentro da boca. Então, isso aí ajuda muito a você prevenir infecções cruzadas, não só de coronavírus, como de qualquer outra infecção. Então, você faz um escaneamento da boca e, ao invés de você moldar e vazar o gesso, você escaneia a boca e imprime a boca numa impressora 3D e trabalha em cima disso. Antigamente, o dentista levava 4, 5 consultas, 6 para fazer uma coroa de porcelana. Hoje, a gente leva 40 minutos, 1 hora, numa consulta só, não tem mais que fazer dente provisório. Então, realmente, a tecnologia ajudou muito e, em relação à doença, ajudou bastante. Acho que essa resposta vai ao encontro do que a Mariane estava querendo saber. Uma outra pergunta? Pode falar, Viviane. Não. É que realmente, para a parte de odontopediatria, o que a gente pode ver no caso do scanner também pode ser usado até para as crianças, né, doutora Alexandre, para algumas moldagens, inclusive para ortodontia. Nessa parte, sim, a gente tem esse avanço, né? Tá. Outra pergunta aqui da nossa audiência, gente, a Helena Souza pelo YouTube, no nosso canal. Doutora Alexandre, ela quer saber se as mulheres grávidas ou já amamentando precisam ter algum cuidado especial com os dentes. Bem objetivamente, o nosso tempo já apertou. Doutora Alexandre. Essa pergunta, sim, era para a Viviane. Agora essa é para a Viviane, então. Vai lá, Viviane. Pode falar, Viviane. Então, vamos lá. Então, acho que deu uma trocada nas perguntas aí, né, doutora Alexandre, mas vamos lá. Então, pode e deve, né? Eu acho que uma gestante, a doutora Mariana deve complementar, se for o caso, tá? Porque realmente eu acho super importante a gestante fazer todo o cuidado dela, né? Tanto no período inicial, não tem nenhuma contraindicação, né? Na verdade, eu acho que o perigo realmente é ela não tratar ou ela ficar com dor durante a gestação, né? Às vezes o que acontece, se essa mãe não cuidou, ela vai ter outras alterações que vai ser muito pior para o seu desenvolvimento do que realmente ela fazer uma prévia, né? Fazer a limpeza, fazer várias outras restaurações que tem que fazer, com medo que aconteça uma coisa no futuro, né? Mesmo para contaminação para os bebês não é o ideal, tem muita consequência que pode até dar parto prematuro, né? As infecções da gengiva, porque no início o que acontece, as alterações hormonais, elas fazem com que essa gengiva fique muito mais sensível. As gestantes, ela tem muito enjoo, tudo, então isso dificulta um pouquinho, por isso que precisa ter todo o controle. Doutora Viviane, 10 segundos, menos que isso, 5 segundos para a sua despedida. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bacana dividir toda essa experiência com vocês. Obrigada mesmo, valeu. Obrigada, doutora Mauro. Doutora Alexandre, 5 segundos. Você sempre deixa a gente muito à vontade, viu? Muito legal participar do seu programa. Foi muito bom o que os doutores ensinaram para a gente hoje, todos aí. Muito obrigado. Aí, desculpe os atropelos aqui, já atropelei a Viviane 2, 3 vezes aqui, mas coisas da tecnologia que às vezes... Eu vou tirar uma foto. Um atraso de áudio aqui, né? Doutora Mariana, 5 segundos para a despedida. Queria agradecer e parabenizar pelo tema tão importante da gente estar discutindo isso aí e agradecer a presença de todos os convidados também. Muito obrigada. Doutor Rubens Calvo, 5 segundos. Bom, doutora Mariane colocou bem que esse vírus veio para ensinar e a doutora Viviane e o doutor nos colocaram também muitos ensinamentos aqui. Então, eu gosto de programa onde a gente aprende mutuamente. Foi ótimo. Muito obrigado pela oportunidade. Adeus a você, ao Fausto Caminha e a Zenilda, e a todos esses participantes aqui que foram sensacionais. Muito obrigado pela presença de todos. Viviane, depois eu vou encerrar aqui, depois a gente mantém a sala fora do ar e a gente faz a foto que você falou, tá bom? Participaram do programa de hoje o médico clínico geral, doutor Rubens Calvo, a ginecologista doutora Mariana Rosário, a odontopediatra doutora Viviane Saavedra e o cirurgião dentista doutor Alexandre César. Antes da nossa despedida, daqui a pouco, a partir das 6 da tarde, a live do programa Gente que Fala com a Thaisa Alvarenga, ela é fundadora da ONG Nosso Olhar, que vai falar para o nosso jornalista, o Ricardo Godoy, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Então, a partir das 6 horas da tarde,
nas redes sociais, a presença da Thaisa Alvarenga, entrevistada pelo jornalista Ricardo Godoy. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. No apoio técnico, o jornalista Ricardo Godoy, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, gente que fala, você, ouvinte, espectador também, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, tchau, até amanhã.